no teste de função pulmonar desse paciente, aqui você observa uma radiografia do tórax e resultados de teste de função pulmonar demonstrando, olha só, o tamanhozinho aqui, ó, dos volumes pulmonares desse paciente, bem reduzidos, devido à fraqueza neuromuscular, pequenos derrames e capacidade de difusão reduzida do monóxido de carbono. Essa capacidade reduzida pela quantidade pequena do pulmão. Você observa aqui, ó. Aqui você tem um tracinho maior, aqui também você mostra, ó. Aqui tem um tracinho maior, mas aqui, ó, é quase reto. Então, nesse caso, você pode observar aqui derrames, né? Os derramezinhos aqui desse paciente, aqui é o bolinha do estômago e tal. Então, dá para perceber, ó, como aqui tá mais retinho e aqui nem tanto, mostrando a circunstância aqui de derrame. E a fraqueza muscular, que eu já expliquei para vocês, ele tosse menos, ele escarra menos, e aí vai levando a essa impotência do pulmão dele. E nesse aqui de baixo, também uma radiografia de tórax, de teste de função pulmonar, 2 anos e meio após transplante autólogo dele próprio, né, de células-tronco. Meus alunos, olha só a diferença daqui para cá, 2 anos e meio depois. Então, já uma forma de tratamento a ser testada nesses pacientes com síndrome de Poemes. Há 2 critérios que necessariamente são obrigatórios para que seja realizado esse diagnóstico do paciente com síndrome de Poemes. Desde a definição que a gente fala sobre isso, e aqui podemos esclarecer de uma forma melhor. Esse paciente, para ser diagnosticado com síndrome de Poemes, ele deve ter polineuropatia, desordem monoclonal de células plasmáticas e associado a isso 3 critérios maiores e pelo menos um critério menor que confirme o diagnóstico. Sobre os critérios maiores e os critérios menores, podemos citá-los para você. Os maiores são a polineuropatia, que é obrigatória, e a doença monoclonal de plasmócitos. E os menores são lesões osteoescleróticas, doença de Cashman, organomegalias, ou seja, o aumento de baço, de fígado ou de linfonodos, e a sobrecarga de volume, ou seja, essa sobrecarga detectada pelo edema periférico por uma possível ascite, e aqui pode ser visto, olha, a quantidade de líquido aqui presente. Essa imagem é ascite maciça e lipodistrofia, dá para perceber aqui, tirar para você ver melhor. E a presença também de derrame pleural. Nas endocrinopatias, percebe-se uma endocrinopatia possível de adrenal, de tireoide, de hipófise, de pâncreas, de gônadas e ou de paratireoides. As alterações cutâneas podem estar presentes: hiperpigmentação, hipertricose, a pletora, o hemangiomatose e as unhas brancas. E ainda o papiledema. Esses todos são os critérios menores. E o que é que eu falei para você? Pelo menos um dos menores, além dos critérios maiores. Esses critérios maiores, polineuropatia e doença monoclonal de plasmócitos. Voltando então aqui para os critérios maiores, você pode dizer assim, a professora colocou 3 critérios maiores e aqui só tem polineuropatia e doença monoclonal de plasmócitos. É que na polineuropatia existem várias circunstâncias que podem ser colocadas, como a gente falou para você, lá mais nas manifestações clínicas, que podem ser um dos critérios característicos. Então, vamos mostrar uma questãozinha para ver se você aprendeu o que a gente quer colocar para você. Questão 1. São critérios maiores de diagnóstico para a síndrome de Poemes: polineuropatia e doença monoclonal de plasmócitos? Olha, está aqui a copinha para você, né? Questão 1, opção correta, item A. Ficou até sem graça. Doença de Cashman e papiledema são os menores. Policitemia, mononeuropatia, nem falei para você mononeuropatia. Trombocitose, nem falei, hiperidrose, ok? Trombocitose e hiperidrose são os menores. Endocrinopatia e ulcerações cutâneas também são menores. Então, a mononeuropatia não seria a polineuropatia. Os demais são menores e apenas a letra A refere-se aos critérios maiores. A respeito do diagnóstico diferencial, já que é uma patologia rara, que precisa de tempo para ser diagnosticada, é importante que se realize o diagnóstico diferencial para que se tenha certeza de que patologia está presente naquele paciente. Para tanto, faz-se o diagnóstico diferencial com mieloma múltiplo,
com plasmocitoma solitário, com gamopatia monoclonal de significado incerto, macroglobulinemia de Waldenstrom, amiloidose primária e crioglobulinemia. Aos poucos a gente vai citando essas patologias para você ao longo dos nossos vídeos, mas é importante que se tenha a ideia desse diagnóstico diferencial para que possa, de fato, com certeza, dizer que o paciente é portador de síndrome de Poemes. Sob o tratamento da síndrome de Poemes, existe o tratamento médico, faz-se plasmaférese, é uma doença com circunstância hematológica bastante importante, então essa mudança aí de sangue é importante, imunoglobulina endovenosa, irradiação, se for necessário, tem o quê de neoplasia, não necessariamente uma neoplasia maligna, só para deixar isso bem claro, terapia com agentes alquilantes, corticosteroides a nível de inflamação, a químio, se for o caso, e o transplante periférico de células-tronco nós mostramos naquela imagem de pulmão, como deu uma melhorada interessante. Então, claro que depende do quadro que o paciente vai apresentar, o médico vai fazer o tratamento mais adequado de acordo com a sintomatologia. E a equipe multiprofissional, com a psicologia, com a fisioterapia, com a terapia ocupacional, com o educador físico, cada um a seu turno vai desempenhar as suas atividades. Destaque aqui para a questão motora e sensitiva. A fisioterapia é importante nos casos em que o paciente tem uma alteração motora exacerbada. Esse paciente pode voltar a deambular, pode-se prevenir algumas circunstâncias que a longo prazo, que a gente mostrou que a desmielinização da polineuropatia é a longo prazo e é progressiva. Então, pode-se fazer atividade de prevenção como de tratamento, de recuperação desse paciente nas suas atividades motoras e, inclusive, devolvendo as suas atividades laborais ou modificando a atividade laboral de acordo com a circunstância. E é importante que esse paciente sinta-se capaz para que ele possa se reinserir socialmente e melhorar a sua qualidade de vida. É isso aí, pessoal. Obrigada por assistirem a mais um vídeo e não se esqueçam de curtir as aulas, se inscrever no canal e indicar aos amigos.